Na aula de hoje, no grupo 8, nós vamos ver o capítulo 36, Expressando Ideias. As atividades são referentes a 149 até a 151 e vamos falar de temas polêmicos e divergência de opiniões. A teoria está nas páginas 38 a 40. Temas polêmicos e divergências de opiniões. André, começa, por favor. André? Oi. Começa a leitura, por André, favor. lê aí, eu estou apresentando. No mundo há muitas pessoas, muitas mesmo, e elas são bastante diferentes entre si, de um país para o outro, de um estado para o outro. A cultura da região pode influenciar o modo de pensar e de agir, mas nem precisamos ir tão longe na sala de aula ou dentro da nossa própria casa. Podemos encontrar pessoas muito distantes, enquanto uma delas gosta de azul, outra gosta de vermelho. Enquanto uma prefere maçã, outra prefere pera. Vários outros exemplos poderiam ser citados. Obrigada. Então, mesmo se a gente for pensar na nossa família, na nossa sala de aula ou no mundo, as pessoas são diferentes. E todas as pessoas têm opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos. Continuando, Davi Moro. No mundo há muitas pessoas. Não. Existem temas que são polêmicos, ou seja, que tem grande potencial de provocar divergências entre pessoas. Diante disso, ficam ainda mais evidentes as diferenças existentes entre elas. Quando ocorre um debate sobre um tema polêmico entre indivíduos que pensam de modos distintos, é importante que se mantenha calma para que a razão possa ser manifestada. Em outras palavras, não adianta uma pessoa espernar ao conversar com quem discorda dela. Devem-se apresentar boas ideias para que essa conversa seja realmente produtiva. Obrigada. Então, quando nós temos um tema polêmico, nós normalmente fazemos um debate sobre esse tema. E não adianta você espernear com quem não concorda com o seu ponto de vista. A melhor forma de conversar e de convencer a pessoa é você ter boas ideias, você ter bons argumentos, você ter boa conversa com essa pessoa, principalmente com respeito. Só um minuto que tem gente tentando entrar. Bom, continuando. Emanuele, leia pra gente. A essas boas ideias dá-se o nome de argumentos. Argumentar nada mais do que tentar convencer alguém de determinado ponto de vista para ter um argumento forte. Convencer uma atitude importante.
é uma informação adequadamente. Quanto mais informações confiáveis obtemos a respeito de um assunto, melhorar as ideias que temos acerca dele. Muito bem. Então, essas boas ideias que nós falamos são os argumentos. O que é argumento ou o que é argumentar? É tentar convencer alguém do nosso ponto de vista. Mas nós não podemos tentar convencer alguém a partir do que eu acho que é certo. E sim, eu preciso ter argumentos fortes. Para ele ser um argumento forte, não pode ser uma opinião. É preciso ser um fato. Lembram-se que nós já falamos sobre diferença entre opinião e fato? Fato é aquilo que eu posso provar. A opinião é aquilo que eu penso sobre o assunto. Então, para isso, para nós termos bastante fatos, para podermos ter bons argumentos, nós precisamos nos informar de maneira adequada. E quanto mais essa informação é confiável, melhor é a ideia que nós temos acerca disso. Então, como que nós conseguimos esses fatos confiáveis? Por meio dos jornais, por meio das revistas, por meio dos jornais televisivos, mas principalmente sabendo conferir qual é o fato verdadeiro e qual não é. Continuando, Henrico. Uma das formas mais eficazes de argumentar é apontar fatos. Você já ouviu a expressão popular? Contar fatos, não há argumentos? Isso quer dizer que, ao defender um ponto de vista, se você apresentar uma informação que não resulte de uma opinião, mas de algo que realmente aconteceu, dificilmente seu interlocutor discordará de você. Para compreender isso melhor, imagine a situação a seguir. Muito obrigada. Então, contra fatos não há argumentos. Então, quanto mais você apresentar fatos, menos argumentos o seu interlocutor ou a pessoa com quem você está discutindo vai conseguir discordar de você. Estevão. Você está em casa com o seu amigo e você querem brincar por estar um pouco cansado. Você tem preferência por uma atividade mais tranquila, como um jogo de tabuleiro que não exige tanto esforço físico. Seu amigo, por outro lado, está mais agitado e deseja brincar de pega-pega, pois poderá liberar essa energia toda. Então você resolve argumentar. Observe a seguir duas ideias que você pode apresentar. Você diz a seu amigo que o chão de sua casa acabou de ser encerado e está escorregadio. Logo, se brincarem de pega-pega, você pode cair e se machucar. 2. Você diz a seu amigo que, em sua opinião, jogo de tabuleiro é mais legal que pega-pega. Obrigada. Então, qual dessas duas ideias vocês acham que é mais provável do amigo aceitar o seu argumento? A primeira ou a segunda ideia? Eu acho que é a segunda. Eu acho A segunda, eu acho. Por quê? Porque ela vai ter medo de se machucar. Ele vai ter medo de cair e se machucar.
Exatamente. Não, tia, eu acho que Porque é a outra porque pessoa vai falar que o chão vai também. ser escorregadio e ela não vai querer ir lá se machucar, cair um tombo, ralar E o porque, joelho. tia, eu posso falar? E porque eu faria muito isso, porque assim, às vezes eu não consigo dizer não para certas coisas. Então eu vou dando indiretas, tia. E eu faria isso, porque na minha opinião isso foi bem uma indireta, porque ele não gosta de ficar brincando de pega-pega, entendeu? Aí ele prefere um jogo de tabuleiro. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte: entre o argumento número 1 e o argumento número 2, qual dos dois é mais convincente? Qual dos dois deixa pouca margem de resposta para o amigo? Tia. Exatamente, o número 1. Porque o 1 você tem como provar, o 1 é um fato. O chão da casa acabou de ser encerado e tá escorregadio. Agora o 2 é uma opinião. Você acha que o jogo de tabuleiro é mais legal que pega-pega, mas o seu amigo pode achar o contrário. Ele pode achar que o pega-pega é mais legal que o tabuleiro. Entenderam? Então, o número Posso 1. falar um negócio? Então, número 1, o argumento do número 1 é baseado em fatos. Por isso ele é mais forte. Fala, Henrico. É que a gente acabou de ver, né, que pro argumento ser mais forte, ele tem que ter fato, não a própria opinião. Exatamente. É exatamente isso. Continuando. Aí vem a pergunta: qual dessas duas ideias tem mais poder para convencer seu amigo a desistir de brincar de pega-pega? Que é o que nós discutimos agora. Ô, tia, eu coloquei, o número 1 é mais convincente. Sim, com certeza. Gabriel Jimenez, leia. Ok, tia. A primeira ideia é aquela que contém um fato. O chão foi encerado e, portanto, oferece perigo para as brincadeiras de correr. Não é possível negar isso. Por outro lado, falar que o jogo de tabuleiro é mais legal que pega-pega mostra opinião pessoal. Seu amigo pode simplesmente desconcordar disso e dizer que pega-pega é mais legal do que jogo de tabuleiro. Desse modo, por não haver convencimento, a situação é resolvida. Não é Há resolvido. algum... Isso, tia, eu esqueci do não. Não é resolvida. Há alguns gêneros atuais em que a argumentação está bastante presente, como debate político, carta de reclamação e solicitação, artigo de opinião e redação de vestibular, quando é dissertativa. Muito bem. Então, Posso falar uma coisa? fala. E também, tia, se fosse o número 2, o outro podia preferir outra coisa, eles poderiam começar a brigar e se bater, essas coisas. Exatamente, poderia entrar numa discussão mais séria. Então, olha só. Alguns gêneros textuais, ou seja, alguns tipos de texto que nós escrevemos que usa bastante argumentação, são o debate político, quando nós temos os candidatos a uma eleição que vão colocar seus argumentos para serem votados, uma carta de reclamação ou uma carta de solicitação, que é quando você vai reclamar de algum produto ou algum serviço ou pedir a resolução de algum problema. Se você tiver bons argumentos, é mais fácil de você ser atendido. O artigo de opinião, que é um tipo de texto em que você coloca a sua opinião a respeito de algum assunto. E a redação de vestibular, quando ela é dissertativa, ela é bem parecida com o artigo de opinião. Você fala a sua opinião sobre um assunto. Desculpem. Continuando, falando agora sobre divergências de opiniões. Heitor, leia esse primeiro slide.
Heitor. Divergir ou discordar da opinião de alguém é algo completamente possível. Antes de adentrar esse tema, porém, convém retomar a definição de opinião. Uma opinião é um discurso que defende determinada ideia, que possa ser explicada sem desrespeito ao outro, ou seja, ideias que não ofendem os direitos de outra pessoa, ou que, por lei, não se configuram crimes, como os discursos de ódio que podem algumas vezes se disfarçar de opinião. Muito bem. Então, opinião é um discurso que defende uma ideia, mas não pode desrespeitar o outro, não pode desrespeitar os direitos de uma outra pessoa, nem ofender essa outra pessoa. Continuando, Isabela. A divergência de opiniões muitas vezes acaba sendo motivo para conflitos. Acontece ao nos depararmos com a opinião contrária à nossa, em vez de nos propormos a ouvir e debater, acabamos tentando reduzi-la sem argumentar de maneira segura, clara e organizada. Muito bem. Então, algumas vezes, quando uma pessoa não concorda com a opinião da outra, pode gerar conflito, que é o que o Vinícius comentou há pouco na questão do exemplo da brincadeira de pega-pega. Se nós não nos abrirmos para ouvir o outro, debater e colocar argumentos, nós podemos entrar em conflito e isso não é adequado. O adequado é conversar, mantendo o respeito e expondo argumentos convincentes. Continua. Galvez, tá aí? Oi, tia. Leia pra gente. Oi, tia. Leia pra gente. Tá travando. Ouvir o outro lado com respeito. A intolerância. Não. Você tá no meio, é lá em cima. É o caso, por exemplo, das brigas entre torcidas de futebol. Trata-se ali de grupos com opiniões distintas. Ambos os lados bastante passionais, isto é, ligados à emoção. Algumas vezes acabam por adotar postura intolerante em relação às ideias opostas. Ouvir o outro lado com respeito e tolerância é essencial para conviver com as opiniões e gostos distintos. O diálogo será sempre a melhor solução, ainda que as divergências não sejam solucionadas. O importante é evitar o conflito. Muito obrigada. Então, um exemplo em que há discussão muito séria, às vezes chegando a levar até o lado da violência, são as brigas entre torcidas. Por quê? Porque além de ter opiniões distintas, estão envolvidos sentimentos, emoções. Então, as pessoas acabam sendo meio intolerantes em relação às ideias do outro. Então, o respeito e a tolerância é muito importante para evitar esse tipo de conflito. O diálogo é sempre a melhor solução. Existe um ditado que diz que futebol, política e mulher não se discute. Por quê? Porque cada um tem a sua opinião sobre aquele assunto e para evitar conflito, o ideal é não discutir sobre ele. Ou se discutir com respeito.
Pera aí um minutinho que eu acho que travou aqui. É pra trás, não é pra frente. Não, tá certo. Continuando, Kelvis. Kelvis. Lê esse último, por favor. Do que caminhamos para a resolução de todas as divergências, o objetivo deve ser respeitado e a pacificidade. Há de um fato opiniões que, se debatidas, podem alcançar um consenso. Entretanto, se debatemos o gosto de alguém por determinado alimento, não há nem motivos e possibilidades de atingir um consenso. Assim, prestar-se a ouvir e respeitar o diferente e conviver bem com isso acaba sendo um caminho mais viável aos avanços humanos. Deixar de lado nossas individualidades em detrimentos de um coletivo é, afinal, o grande abismo que deve ser transposto para que se coloque fim a conflitos desnecessários. Muito bem. Então, a gente não precisa acabar com todas as divergências. Ninguém consegue mudar a opinião de uma pessoa. Mas o objetivo principal é a pacificidade, a paz, o respeito. É muito importante saber dialogar, defender a sua opinião, mas respeitar o outro, respeitar a diferença, respeitar uma opinião diferente. Se eu for pensar na questão do gosto de uma pessoa sobre um alimento, nós vamos ter discussões intermináveis, porque existem pessoas que gostam de determinada coisa e pessoas que detestam aquela mesma coisa. Eu dou exemplo dentro de casa. Eu e o meu filho mais velho amamos comer bacon. Meu filho mais novo não suporta bacon. Então, não adianta nada que a gente fale ao contrário, não convence ele, porque o sabor, ele não gosta do sabor, diferente da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a respeitar. Da mesma forma que eu e o meu mais velho gostamos, ele não gosta, às vezes eu coloco bacon na comida e o que ele faz? Separa o que ele não gosta, separa o bacon. Às vezes, dependendo da comida, eu faço a comida sem o bacon. Então, tudo isso é uma questão de você pensar no coletivo e não no individual. Alguma dúvida, pessoal? Ótimo.